Quando você tem a leitura e o estudo, você começa a perceber que elas não são espíritos. E quando você vai passar para o público, esta responsabilidade é maior ainda. Porque o público muitas vezes não tem o conhecimento que nós temos. E o público tem ainda uma questão que a gente traz de outras religiões, né? E quem está falando na frente é como se fosse um porta-voz, alguém que desse um aval ali do que está sendo falado naquele momento. E muitas das vezes o público até esquece que é um ser humano normal, com erros, com acertos, com limites, que também está em processo de aprendizado. Então a tarefa é maior ainda do palestrante espírita e do expositor, no caso do curso, que o curso é mais tempo, as pessoas ficam anos, né, junto, estudando. Você tem mais possibilidade de desenvolver mais temas, se aprofundar em temas que na palestra não é possível. Então tem que ter mais cuidado ainda e mais discernimento no que está sendo transmitido e falado. E isso não tem como escapar de leitura e estudo. Quantos livros vocês leram este ano? 9. Esse está acima da média. 3. 4. 3,5. 3,5. 4. Eu li vários ao mesmo tempo. Olha, essa aqui já é um espírito de Deus. Na verdade, eu estou lendo alguns também, mas não consegui concluir nenhum. 8? 5. Aqui. Primeiro, começo ao fim, acho que uns 3 anos. 2. Esse está na média do Brasil. Tem que falar a verdade. Até porque não tem como você mentir, que os espíritos já sabem. Eu li em média 3, 5. Tá bom. Eles já sabem, Comecei a então ler um mês, livro. né? Um livro. De janeiro a agosto, um livro. Quantas páginas? Umas 300. Vou dar um boi. Eu acho que uns 4, assim. Uns 4. Concluir uns 3. Agora, dessa, você? Nenhum? Esse está menos da média do Brasil. O brasileiro, ele lê, em média, 2 livros por ano. O francês, 9. O argentino, 10. A diferença de cultura. E não se esqueçam que a doutrina espírita surgiu aonde? O francês lê 16 livros por ano. Entenderam por que os espíritos pegaram o livro? Porque já era parte da cultura francesa. Por isso que o espiritismo nunca iria surgir no Brasil. Não estuda, nós vamos passar desses caras. Não estuda, não lê, não sabe nada. Então vamos lá para a França e depois a gente transfere, como o irmão X fala lá, como e estes livros que vocês falaram que leram, vocês estão lendo diariamente a codificação ou não? Ou a codificação fica ali na estante? Obrigada a estudar um pouco por causa dos cursos, né? Obrigado a estudar. Os livros da codificação são livros de consulta. É a base. Então não dá para deixar ele lá na estante e eu vou ler quando der tempo. Não, é um livro para você estar consultando diariamente, porque diariamente tem situações que... Qual é a visão espírita, por exemplo, do menino Cauã, que foi encontrado morto ontem em Guarulhos, de 1 ano e 8 meses? Como é que é? Qual é a visão espírita? Qual é a visão espírita do Boeing que caiu lá na Europa? Qual é a visão espírita de atletas que mentem, falando que foram assaltados e não foram? O espiritismo está tocando em todos os assuntos e pontos. Não existe um assunto que o espiritismo fala, não, isso aqui nós não vamos falar, isso aqui não é da nossa alçada. E a codificação, se vocês forem desmembrar, toca em todos os assuntos. A palavra pode não estar lá, mas o contexto, a ideia,
está sendo representada nas obras da codificação. Então tem que ter cuidado nessa questão do espiritizar, porque você pode estar falando algo muito bacana, legal, mas está desvirtuando conceitos que já foram pré-estabelecidos pela codificação. Isso não quer dizer que você não deve ler um livro que não tenha nada a ver com o espiritismo, ou que, mesmo que está falando de doutrina, está desvirtuando algumas questões. Não, Kardec era bem claro nisso. A Casa Espírita deveria ter uma biblioteca com obras a favor, contra e obras científicas para as pessoas poderem consultar e discernir, entender realmente o que é a doutrina espírita. E o palestrante ele tem que saber de cor um princípio antes de falar de doutrina espírita, de divulgar, que é o seguinte: o que diferencia o espiritismo das 5.000 religiões que existem no planeta? Existe o racionalismo cristão, ele também é uma fé raciocinada. Quem mais? Qual é a diferença? Porque ele anda junto com a ciência. O que a ciência prova... Existem doutrinas que a ciência prova é... religiosas que também andam com a ciência. Ele não entra em conflito com as outras. Existem doutrinas que também não entram em conflito com... Ele integra todas as religiões numa só. Ele Integra todas as religiões numa só. Mas se você pegar as outras religiões, elas acabam também de uma forma... Nós temos que, quando pegamos não só a doutrina espírita, quanto a uma outra doutrina qualquer, comparar esses ensinamentos para que veja se eles nos trazem um melhor ensinamento para nós direcionarmos a nossa vida. Então, a maioria deles direciona os seus ensinamentos para a forma dogmática e é sincretista, né? A doutrina espírita procura direcionar o homem de uma forma racional, não sincretista e não dogmática. Por fora da caridade não há Está salvação. chegando aí, mas as outras também falam um pouquinho disso. Tem doutrinas que falam disso. Ô, Cláudio, não tem... Ele falou dos espíritos, né? Os espíritos escreveram Bíblia, Alcorão, então eles também... Veio explicar os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. É uma parte da É a resposta. questão dela, assim, vamos dizer, ela nos ensina que somos responsáveis por nós mesmos, ou seja, ela nos esclarece em relação a palavra fugiu, gente, tá todo mundo quietinho. Faça um barulho para ela não Então, é o esclarecimento que ela nos traz a respeito da nossa responsabilidade pelo eu, por quem sou, onde sou, não, de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde irei. Mas se você pegar as doutrinas orientalistas, elas também Então, acabam abordando. Como seria Só a polaridade dos mundos, da reencarnação? O brahmanismo fala da reencarnação há 5.000 anos. Falta de imposição. Falta? Imposição. Não, eu vou dar uma dica. A resposta está lá na Gênesis. Jesus, né? Tinha a Na Gênesis. Caracteres da revelação espírita. É a terceira revelação. Todo mundo já leu aqui a Gênesis? ainda. Quem não leu a Gênesis, levanta a mão. Eu já tentei duas vezes. A doutrina progressista, ela é... Tá chegando perto. Porque tá nesse capítulo. Ô, Cláudio, Essa afirmação. rituais. Não tem rituais, faz parte da resposta, não é? É progressista, não tem dogmas, tudo faz parte da resposta, mas tem um sentido que é o que diferencia em relação ao que É o está não ali. de conhecimento. Também faz parte. Ninguém quer chutar? O crivo da razão. Já foi Quer falado. chutar? A lei do progresso. A lei do progresso. Kardec disse assim: o Espiritismo é uma ciência revelada por quem? Superiores. Que precisa do trabalho dos homens. Esse é o diferencial do Espiritismo. Se você pegar qualquer outra religião, tem um fundador. Você fala da O Espiritismo comunicação. não tem fundador. Tem um codificador, diferente. Mas o Espiritismo é uma revelação divina. Que não foi o homem que criou.
foram os espíritos que vieram lá do espaço. Não tem lá o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? As virtudes dos céus, ordenadas por Deus, vieram como um batalhão, né? Todos os quadrantes do planeta, transmitir essa informação. Então, por isso que esse é o caractere principal da doutrina espírita. Uma revelação divina, que não é criação do homem, e por ser revelação divina, quantos tentaram combater o espiritismo e provar o contrário e não conseguiram? Igreja. Entenderam quando um cara fala, eu estou com a verdade, e quando o espiritismo mostra, nós somos a verdade, a diferença? Porque uma coisa é você falar, eu tenho a verdade, você é um homem, uma mulher, é um espírito em evolução, que não sabe o todo, só vê uma parte. E outra coisa é um espírito falar, nós estamos trazendo uma revelação divina, que não tem erro. Os possíveis erros que acontecem são da nossa falta de estudo e leitura dentro daquilo que os espíritos superiores trouxeram. Sem contar que era o Consolador prometido pelo Cristo. Então, quando os evangélicos perguntam, por que vocês falam que são o Consolador prometido? Não adianta ir lá e falar, não, porque Jesus falou aqui, não. Não adianta. Você fala, não, porque é uma revelação divina, que não foi nenhum homem que criou, não foi Kardec. Foi os próprios espíritos superiores amando daquele que é o chefão, que é Jesus, né? Que criou este planeta. Então, passar esses conceitos ao público é uma forma de você espiritizar a casa espírita, que você vai na essência do conhecimento espírita. Você não fica na base, como um iceberg. Muita gente fica só na ponta do iceberg. Então, o espiritismo é o quê? É fenômeno, não sei o quê, mas não se aprofunda. E a doutrina espírita é muito mais profunda do que só a ponta do iceberg. Né? E por ser profunda, ela tem um leque que o Kardec definiu em 3, né? Que seria ciência, filosofia e religião. Mas dentro desses 3, você vai desmembrando também subtemas. E vai desenvolvendo, e pode desenvolver, desde que tenha estudo e conhecimento e técnicas para passar isso, de uma maneira fantástica. Não só na palestra, mas principalmente no curso, que você vai poder desmembrar o perispírito, você vai poder falar do umbral, da maneira espírita e não da maneira católico-espírita, né? Que acha que o umbral é uma sucursal do inferno, né? Católico. Não é, não tem nada a ver. Você vai entender realmente o que são as dimensões espirituais. Você vai deixar de falar plano espiritual, né? Que não existe plano no mundo espiritual, existem dimensões e uma se interconecta com a outra, inclusive com a nossa. Aqui tem quantos planos? Ou dimensões vibracionais? Várias. Quem é médium vidente consegue começar. Mas está errado falar plano? O conceito científico está errado. Que o português, quando o espiritismo veio para o Brasil, ele acabou tendo que assimilar certos conceitos para as pessoas entenderem, né? Mas do ponto de vista científico é equivocado. São várias, múltiplas dimensões. O Paulo já tinha falado isso, ele foi até o 7º céu, né? Que é até a dimensão 7 possível. Deve ter outras, mas ele foi até lá. Conhecer a memória. Todo mundo conhece a memória? A sua memória? Eu conheço a minha. Se você continuar falando que é péssima, ela vai continuar sendo péssima. Alguém lembra aqui quando foi lançado o Livro dos Espíritos? Não, acho que era o dia. Não, 22 de abril é a data do descobrimento, né? 18 de abril de 57. Então, o palestrante espírita que está falando espiritismo para uma plateia que vem na casa espírita pela primeira vez, ele tem que falar o nome do Kardec correto, o pseudônimo corretamente, ele tem que falar as datas corretamente, o nome das cidades
corretamente, onde surgiu, quem foram os primeiros iniciadores, tem que saber de cor. Não pode falar, então, Kardec, mas era Leon Denis, Hippolyte, não sei, depois eu... Não, você tem que falar na hora o correto. A pronúncia, tudo. Tudo. O público tem que saber o início do espiritismo. E quando você está falando uma história, contando uma trajetória, você tem que falar datas e nomes para a fixação do público no conceito que você está passando. Não pode esquecer disso. Vai falar o nome do livro, tem que ser o livro correto. Aquele livro lá do Chico Xavier, quantos? São 400 Ô, Bruno, você vai ficar até o fim? Tem a nossa avaliação? Vou. Sabe, esse aqui não é apresentar, eu só quero ler. Valorização dos gestos, o mais natural, o mais tranquilo possível. Não precisa ficar que nem um robô ou que nem um boneco de gelo, totalmente duro. Você está conversando com as pessoas. É como se você estivesse na sua sala, lá de casa, conversando com amigos e falando de um tema super agradável que é a doutrina espírita. Então você tem que fazer isso da melhor maneira e como se fosse um lazer. Você está falando da melhor mensagem que chegou na Terra. Fez bem para você, está transmitindo isso para o público, mostrando para eles, olha, fez bem para mim e vai fazer bem para vocês também. Então tem que ser o mais gostoso possível. Não pode ser uma coisa meio fria, dura. Olá, senhores e senhoras, tudo bem? Vou falar de Allan Kardec. Não. Pode sorrir, pode ter um pouco de humor, cada um vai administrar isso, vai ver qual é a minha vertente. Eu gosto de falar poesia, recitar poesia, recita. Eu gosto de contar uma história, conta. Eu gosto de cantar, canta. Cada um vai assimilar o que é melhor para você. Ninguém vai ser igual ao outro. Cada um vai entender, não, o meu estilo é este. Eu já tenho esse estilo diferenciado. Você que vai encontrar. Mas tem que fazer isso de uma forma natural. Quer se movimentar o mais tranquilo possível? Ou quer ficar parado num lugar porque se sente confortável? Fica. Quer ficar atrás de um púlpito? Fica. Não quer microfone? Se é um espaço como esse, tudo bem. Agora, se é um centro maior, vai ter que utilizar, não tem outro jeito. Senão o pessoal do fundo não vai te ouvir. Todo o ambiente que você for falar, você divide em 4. Para você fazer uma modulação do público. Olhar para o público. Então, olha para cá, olha lá no fundo, olha aqui no meio, olha lá no fundo, vai aqui para a direita, depois volta para a esquerda, para você não ficar olhando só para uma pessoa ou para um lado. E muita gente tem essa dificuldade, né? Faz a palestra olhando só para um lado e o pessoal fica marginalizado. Ele tem contra a gente, né? Ou senão você fica olhando só para uma pessoa, né? Se é mulher, fala, aí, o cara tá meio cantando. Se é uma mulher palestrante olhando para um homem, o cara tá vendo. Então, para evitar todo esse tipo de situação. Por quê? Geralmente quem fala é a vitrine, então isso cria na cabeça de algumas pessoas que ainda são perturbadas emocionalmente, aquela coisa, né, de engrandecer, né? Nossa, como é maravilhoso, como é isso, fala bem, sabe muito. E como diz o Fernando, o Edmar conhece lá no Joana, na casa que eu frequento, é um baita de um crocodilo, né? Nós somos crocodilos, estamos desenvolvendo. Então as pessoas acabam projetando algo que nós não somos, né? E se você, mesmo que não intencional, acaba alimentando isso, mesmo através de um olhar, isso pode dar muitos problemas depois, né? Com a leitura e estudo você amplia o vocabulário. E o vocabulário espírita é extenso. O que é ultraterrestre? Mais que terrestre? O que significa no vocabulário espírita ultraterrestre? Fora da Terra. Quem criou esse termo foi Camille Flammarion, em 1964. Pegando o tênis, você está dançando. O que é fogo depurador?
É o fogo do inferno. Já leu isso? Ninguém leu André Luiz? Eu até digo, é o fogo da purificação. Purificação temporária, purificação. Lembra? Ele está lá no umbral, visitando lá as regiões, aprendendo, resgatando espíritos, e aí ele vê uma espécie de fogo. Na verdade não é um fogo, mas ele denomina assim para a gente entender, deve ser um outro padrão de energia. E essa energia vai varrendo o umbral e aqueles espíritos que estão com muito medo saem correndo, né? Outros se enfiam nas cavernas e tal. E ele vai limpando o ar, né, daquele ambiente, os miasmas, né, os pensamentos daqueles espíritos e também dos que estão ligados à Terra. Então aquilo é para sanear a região e o André Luiz deu o nome de fogo depurador. Então temos que ampliar o nosso vocabulário. Por exemplo, já vi muito palestrante espírita falando o seguinte: então nós temos que orar, evoluir para que aconteça um milagre na nossa vida. Existe milagre no espiritismo. Então você tem que ampliar o vocabulário para falar conforme a doutrina espírita e não utilizar vocabulários de outras doutrinas. Numa conversa você pode até brincar, mas na hora que você está expondo, você está ali como um representante do conhecimento espírita. Por exemplo, palavra karma não é uma palavra espírita, mas todo mundo gosta de utilizar, que é uma palavra equivocada, que deveria utilizar dharma, né? Quando as pessoas estão se referindo a karma, estão falando de dharma, não de karma. Mas por causa do convencionalismo que acabou se adotando, um vai passando para o outro e se esquece realmente da divulgação dessa mensagem pelos livros, pelas palestras. Na época eram as cartas ainda. Vamos nos dedicar a isso. O pessoal do futuro, quando chegar, vai pegar o edifício já construído, depois é só subir a magnetizada. É só vir no centro uma vez por semana, porque você vê uma cesta básica, você já acha que está lá do lado de Bezerra de Menezes. A gente ainda católica o espiritismo. Quem vem no protestantismo também traz algumas arestas de lá. Quando o espiritismo é uma doutrina que veio mudar paradigmas, ele veio quebrar paradigmas. Tanto que ele tem um paradigma que ninguém gosta de estudar, que é a lei de destruição, no Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais. Olha a profundidade dessa doutrina, que explica até que na destruição tem renovação. E já vi muita gente espírita falando: o mundo está onde se viu, acontece de tudo. Sempre aparece uma notícia das mais escabrosas, como se o mundo tivesse perdido, e não está. É uma falta de entendimento da realidade da doutrina. Quem vocês conhecem da história clássica do espiritismo? Tirando Kardec e Leon Denis. Bezerra de Menezes. Caminho de Camarão. Quem? São Luís é um espírito que era o responsável pela parte dos trabalhos espirituais da sociedade parisiense, né? Mas eu falo de pesquisador, aquele que... Mesmer, ele já estava desencarnado, né, quando o espiritismo surgiu. Ele foi vamos dizer assim, desenvolveu o magnetismo, né? Portier foi amigo do Kardec. Pietro Baldi não é considerado um espírita, né? Vocês sabem a história dele? Era médium e na Itália começou a receber mensagens e essa mensagem se denominou Sua Voz. Depois o movimento espírita do Brasil, conhecendo as obras de Ubaldi, trouxe ele para o Brasil algumas vezes. Ele até se encontrou com o Chico Xavier e depois de um tempo ele acabou se estabelecendo no Brasil, morando em São Vicente até desencarnar lá, acho que na década de final de 70, início de 80. Mas os livros propriamente não são livros espíritas. Por quê? Uma das teorias dele é que nós decaímos, que contraria a doutrina espírita da progressão, que seria a evolução do espírito, é como se ele saísse da criação, iria para a involução e depois evoluiria de novo, que é um contrassenso, né? O Criador não seria o Criador para derrubar a gente só para fazer voltar
a evoluir. Não teria fundamento isso perante uma lei do progresso, mas é um conhecimento que deve ser estudado, porque nas obras dele traz outras informações que são muito compatíveis com a doutrina espírita. Qualificação. O que vocês entendem por qualificação na casa espírita? Só pode trabalhar quem tem o ISO 9000. Só pode ser médium quem tem o ISO 9000. O estudo da codificação, o estudo básico, ter um conhecimento. Isso que nós estamos fazendo, né? Que a USP está fazendo, né? Propiciando ferramenta, material, conversa com palestrantes para qualificar vocês a serem futuros expositores também nas casas espíritas. Então, todo o trabalho da casa espírita ele deve gerar qualificação para que o trabalho fique mais, renda mais frutos, que otimize tempo, que a casa espírita se estruture melhor, que não fique uma coisa como era no passado. O Edmar é médio, Edmar, vem cá, vamos ficar na mesa aqui, já começa a dar comunicação. No passado era necessário, não tinha a estrutura de conhecimento que nós temos hoje. E nem o público da época é o público de hoje, que é um público mais, com mais conhecimento, que exige mais dos trabalhadores e dos dirigentes da instituição. Então, era normal naquele tempo, mas hoje já não se pode mais agir desta maneira. Então, área social, área espiritual, parte de comunicação, tem que ter qualificação. Tem que ter qualificação. Antes, o cara ia lá e fazia um jornalzinho. Boa vontade. Hoje não. Hoje você já pode ter um jornalista que frequenta a casa espírita e ajudar. Na parte social, alguém que já cuida da área social lá fora, pode cuidar aqui. Mas isso não pode impedir alguém que tenha boa vontade em trabalhar também. Porque senão a gente vai fazer uma exclusão e não é a ideia do trabalho espírita, é inclusão. Mas perceber que a pessoa está neste nível, ofereça as possibilidades de qualificação, cursos, palestras e por aí vai. Né? A USE, outras entidades que são consideradas federativas, sempre estão oferecendo às casas esse processo de trabalho, congressos, bota a pessoa